O senhor disse recentemente também ser a favor de uma carta forte, foi a expressão que o senhor usou para o Banco Central, dizendo que seria necessário formalizar a independência operacional do Banco Central. Sua pré-candidata a vice-presidente, Marina Silva, deu uma declaração não exatamente nessa linha, contraditando um pouco o que o senhor disse a respeito da independência do Banco Central. Num eventual governo seu como presidente, o Banco Central teria qual tipo de independência e qual seria o formato que essa independência seria, então, conferida ao BC? Desde já há um consenso em todo o nosso conjunto que o Banco Central deve ter independência administrativa. Isso é um consenso. É fundamental para que a gente... Mais do que tem hoje? Muito mais do que tem hoje. Por meio de lei? E tanto quanto já teve no passado em alguns governos. Mas por meio de uma nova lei? Não, com a autonomia administrativa assumida aqui como um compromisso político, um documento pelo governo que vai ser legitimado pelas urnas. O que eu estou discutindo, e falei desta forma, é que é muito importante, ao meu ver, que a gente tenha uma carta mais forte do que esse compromisso. Como é que se materializa isso? Seria através de uma lei, mas existem vários modelos. Existem pessoas que defendem vários modelos de Banco Central, né? Então, por isso que esse debate ainda está acontecendo na nossa equipe de programa de governo. Os diretores do Banco Central e o seu presidente seriam, por exemplo, a eles conferidos mandatos com tempo determinado e durante esse mandato não seriam demissíveis ad nutum pelo presidente, por exemplo? Como é que seria essa lei para dar autonomia para o BC? É exatamente este modelo que está sendo discutido, se o mandato é do presidente ou o mandato é do diretor. Porque há países em que você tem 12 diretores e que o mandato é do presidente. É quando o diretor vira presidente por 2 anos, ele está blindado na função de presidente. Então, esse debate é que estamos fazendo. O senhor tem opinião sobre isso? Tenho. Eu acho que o Brasil precisa de uma carta forte para mostrar que o Brasil vai... Mas o mandato seria de quem? O mandato seria do presidente. Do Banco Central? Do Banco Central. Que não seria demissível no período em que estivesse ali? Na presidência. Entendi. E o senhor defende mandatos de quantos anos para o presidente do Banco Central? Eu acho que ele deve ter um mandato de 3 anos. Não coincidente e reelegível, reconduzível? Por uma vez. Entendi. Assim, de maneira a não coincidir com o mandato do Exatamente. chefe do Executivo. Que a partir daí ele não coincide com o mandato do Executivo. O senhor mencionou nesta semana que a inflação no Brasil, cuja meta é de 4,5%, com uma tolerância de 2 pontos para mais ou para menos, que a meta de 4,5% pode ser atingida no Brasil até o ano de 2018. Tem como ser antes? Exatamente, é esse o debate. Eu falei em 4%, na verdade, de meta de inflação para chegar até 14%, e como em 15% até 18%, e como em 15% a gente tem que fazer o PPA, o plano plurianual, que avança 1 ano sobre o mandato seguinte, a gente já quer deixar, claro, uma rampa de queda do centro da meta. E ter um compromisso com o centro da meta, e não com o teto. Agora já está furando o teto. A gente precisa cuidar exatamente de focar o centro da meta. Então vamos entender. Para 2014 já está dado, a meta é 4,5%. Não tem como. E para 2015 também vai ser 4,5%, porque é decidido agora. Qual deve ser a trajetória da meta de inflação do Brasil ao longo dos próximos anos? Considerando que em 2015 já vai ser 4,5%, para os anos seguintes, como é que o senhor vislumbraria? Eu acho que os próximos 4 anos a gente deve perseguir uma meta de 4% como centro da meta, podendo ser... A partir de qual ano? A partir do ano 16, a gente já se aproxima desse centro da meta, até porque a gente tem uma porção de situações que foram represadas exatamente porque esse ano tem eleição. O governo está segurando uma série de preços. Vou perguntar sobre e nós isso. temos que trabalhar com esse dado de realidade. Mas nós queremos olhar para, a partir de 18, um novo centro da meta, em torno de 3, para que o Brasil aí sim vá se aproximando de uma inflação de classe mundial para países do padrão do Brasil. Vamos entender. 2015 já está dado, a meta é 4,5%, porque é decidida neste ano pelo atual governo. A partir de 2016, o senhor entende 4%, que seguiria até 18%. Em 19... E o PPA nosso constaria para 19 já uma meta de 3%.
Agora, o senhor mencionou o represamento de certos preços controlados ou administrados diretamente pelo governo. Vou citar combustíveis e energia. A grande dúvida sobre como desrepresar esses preços. Quando vai ser possível trazer esses preços para níveis de mercado e como fazer isso? Primeiro temos que definir uma regra clara, transparente, objetiva sobre o preço de combustíveis, para que o governo não fique com essa capacidade de meter a mão e ficar atrapalhando a vida do programa, por exemplo, de investimento da própria Petrobras, matando o programa do álcool, 40 usinas fechadas, milhares de empregos no interior do Brasil no setor do etanol. O governo argumenta que fez isso para segurar a inflação, para ajudar todos os brasileiros. Está errado? Está errado, porque ele fez isso porque deixou de fazer outra coisa, que foi, na governança da macroeconomia, cuidar efetivamente de ter uma sinergia entre política monetária e fiscal, de ter compromissos com o tripé macroeconômico, de fazer um dever de casa que não fez. Quando não fez, teve que ir administrar exatamente em cima dos preços que ele poderia colocar à mão. Tem um senso comum entre os agentes econômicos, economistas, analistas da área, que é mais ou menos assim: se for reeleita a presidente Dilma Rousseff, ela não vai querer dar uma pancada de uma vez nesses preços, aumentar tudo a partir do primeiro semestre de 2015. Eu estou dizendo preço de energia, combustíveis, entre outros. Se for um candidato de oposição, como não tem compromisso com a política anterior, logo nos primeiros 6 meses vai reajustar tudo e vai haver uma pancada na inflação, o país vai ficar em condições difíceis no ano que vem. Isso vai acontecer? Eu acho que não. Se depender de nós vamos fazer um processo. Qual a gradualidade dessa correção? É a gente passar uma mensagem de tranquilidade, uma visão de médio e longo prazo. A possibilidade de ter regras que impeçam no futuro situações assemelhadas a essa e, ao mesmo tempo, não esconder que tem um esqueleto que estão deixando. Eu não sei nem se esse esqueleto, depois das eleições, a presidenta perdendo as eleições, se ela não teria exatamente as condições e talvez até a obrigação de consciência de já tomar algumas medidas para ir diminuindo o tamanho do passivo que fica. Eu acho que é 1 ano, 2 anos para colocar tudo isso de acordo, 3 anos, quanto tempo? Para daí ficar tudo mais ou menos normalizado? Eu acho que deve ser no menor prazo possível, desde que não crie uma situação de constrangimento para a economia. Mas isso seria, o senhor faz ideia? Isso, tempo? É 1 ano, é mais de 1 ano? Eu acho que é mais de 1 ano. É mais de 1 ano e menos de 3. 2 anos, na média, até corrigir tudo. Até corrigir tudo. Eu acho que a gente tem que ter um foco muito claro, mas muito claro, na busca de alavancar a produtividade da economia brasileira. Eu acho que o grande desafio da produtividade é a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, acabar um apartheid que choca o Brasil, que é entre a qualidade da escola privada e da escola pública que estamos oferecendo ao povo brasileiro. Eu acho que esse deve ser um grande centro, uma grande bandeira de um novo ciclo que o Brasil precisa ver. É um pacto em torno de uma educação de qualidade que vai conduzir o Brasil a um outro padrão de produtividade na sua economia. O senhor falou de produtividade, até a propósito, a revista britânica Economist acabou de publicar um texto muito crítico, dizendo que quando a gente coloca o pé no Brasil já começa a perder tempo. Dizendo que há muito pouco de avanço na produtividade do trabalhador brasileiro ao longo de décadas. Quando se fala nisso no Brasil, em geral o discurso toma várias direções, uma delas é a necessidade de algum tipo de aperfeiçoamento ou reforma trabalhista, nas leis trabalhistas. O senhor enxerga a necessidade de alguma reforma nessa área? Eu acho que ninguém nesse país vai ter condição de assumir um compromisso com a sociedade que vai tirar direitos sociais nos próximos 4 anos. Quem fizer isso vai estar mentindo para a sociedade. Não há ambiente político no Brasil para nenhum candidato a presidente da República tenha condições de assumir um compromisso que vai retirar direitos sociais. O que é que tem, na verdade, sobretudo a nossa campanha, a nossa proposta, que vem de um conjunto de forças que tem historicamente compromissos com as lutas sociais brasileiras. O que é que nós precisamos fazer para alavancar a produtividade no Brasil? Nós precisamos fazer um grande esforço de qualificação profissional,
um grande esforço de educação, de inovação e precisamos ter exatamente um esforço continuado de desonerar a geração de trabalho. Porque a produtividade numa fábrica nos Estados Unidos e numa fábrica no Brasil, se elas têm padrão tecnológico assemelhados, a produtividade física, ela se dá praticamente no mesmo tamanho. Ela é tocada pelos custos que vêm da logística, muitas vezes da carga tributária que existe sobre o salário, mas não da renda do trabalhador. Nós precisamos de uma reforma tributária. Agora, o Brasil fica insistindo em fazer reforma tributária para amanhã, aí termina não fazendo nunca. Nós precisamos fazer uma reforma tributária fatiada no Brasil, olhando inclusive a geração do trabalho. No caso do trabalhador, dos trabalhadores, dos encargos que incidem sobre o salário do trabalhador, estou entendendo que o senhor não vê ambiente político para nos 4 anos do próximo governo fazer uma alteração a respeito disso. Fundo de garantia, INSS, férias, 13º, todos esses custos adicionais ao salário. Quanto a isso, o senhor não vê espaço político? Nós não vamos colocar na nossa plataforma nada que retire direitos dos trabalhadores. Tocar em férias do trabalhador, 13º salário, de forma nenhuma. Agora, nós vamos sim fazer um esforço para melhorar a produtividade, para melhorar a possibilidade das empresas brasileiras gerarem trabalho sem oneração. Como? Através de uma reforma tributária que possa melhorar a composição dos custos do trabalho.